E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, recentemente a gente finalmente teve a volta dos grandes campeonatos europeus. Eu estou falando da top 5 ligas europeias como Premier League, La Liga, Série A italiana, Ligue 1 e Bundesliga e é claro, estou falando da nossa querida e amada Champions League. E o início dos campeonatos, apesar de estarem aí numa média de entre a segunda e a quarta rodada, nós já tivemos tropeços de gigantes clubes aí em cada liga e nós já tivemos também pequenos clubes de menor expressão aí surpreendendo em seus jogos, ganhando de times mais fortes. E inclusive essa semana o mercado de transferências da Europa fechou, então todos os times já se reforçaram, trouxeram os jogadores que eles achavam que precisavam para estar aí melhorando o seu elenco e brigar cada um pelos seus respectivos títulos. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo aqui analisando cada uma das 5 melhores ligas da Europa, analisando seus melhores times, quem eu acho que são os favoritos, quem eu acho que briga por título, os times grandes que eu não acho que brigam por título, eu vou estar explicando por quê, vou explicar os jogadores que eles trouxeram, quem eu acho que se reforçou melhor, quem acha que se reforçou pior, para no final eu dar o meu palpite liga por liga de quem eu acho que vai ser o grande campeão, e no final, depois de falar dos melhores times da Europa, obviamente eu também vou dar o meu veredito de quem eu acho que vai ser o grande campeão da Champions League. Tudo isso eu explico hoje aqui nesse vídeo, mas antes, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente e se acomode aí na sua cadeira porque tá começando mais um Delador FC. E bom, quando se fala em uma liga equilibrada, que tem pelo menos uns 4 times aí que vão estar disputando pelo título, mas que o atual campeão é um time azul, muito inferior historicamente falando ao seu rival de vermelho, que é um gigante adormecido, normalmente a gente pensa na Premier League, mas não, eu estou falando da minha liga favorita, estou falando do campeonato italiano. E cara, se você acompanha esse canal, você deve saber que não faz nem muito tempo que eu fiz um vídeo falando detalhadamente sobre o quanto eu acho que o campeonato italiano vem evoluindo nos últimos anos, como vem ficando mais forte, como seus times estão aí cada vez crescendo mais no cenário europeu. Mas ainda assim, estamos falando de um campeonato onde tem Milan, Roma, Juventus, Internazionale, Napoli e Atalanta chegando muito fortes para a disputa, então eu acho que vale a pena fazer mais um pequeno comentário aqui nesse vídeo. Até porque é um campeonato onde tem vários times aí favoritos, mas alguns como, por exemplo, Juventus e Inter de Milão, acredito que começaram melhor a temporada, inclusive eu acho que se reforçaram melhor, enquanto outros favoritos como Milan e Roma não começaram tão bem assim a temporada, os reforços ainda não engrenaram o que se esperava, mas ainda assim eu tenho uma expectativa enorme para o campeonato italiano dessa temporada. Eu acho que o Milan e Roma vão aí tá se reencontrando, o Napoli e a Atalanta vão aí dar uma melhorada na temporada, vão se equilibrar com o Juventus e Inter de Milão, e a gente vai ter um campeonato um pouco mais disputado, bem equilibrado, daqueles que vai terminar no campeonato lá entre as últimas 3, 2 ou até mesmo na última rodada. Em questão de investimento, eu acredito que quem se reforçou mais pesado no italiano foram Juventus e Napoli. Estamos falando do Napoli, que trouxe nomes de pesos como David Neres e Lukaku e entregaram eles na mão de um técnico muito experiente e já campeão em mais de um time pela Itália, que é o Antonio Conte. Enquanto a Juve pegou um badalado treinador aí da última geração, que é o Thiago Motta, que eu já cansei de falar aqui no canal, que eu acho um dos técnicos mais promissores aí nos últimos anos aí que vieram surgindo, fez um excelente trabalho no Bolonha e tem tudo para fazer um bom trabalho, principalmente porque entregaram na mão dele jogadores que já estavam muito bem na Juventus, como Vlahovic, Bremer e Locatelli, e ainda por cima contrataram novos jogadores como Di Gregório, como Kalulu, o meia Douglas Luiz, para reforçar bem o elenco e tentar brigar forte por títulos essa temporada. Enquanto times como Milan, Inter de Milão, Atalanta e Roma, eu acredito que até fizeram boas contratações para a temporada, mas nenhum fez contratações tão de peso quanto esses outros dois. Eu acho que eles meio que só estão meio que mantendo o elenco ali e trazendo alguns jogadores aí para repor saída de alguns ou até mesmo para estar montando o elenco, para ser um reserva aí de alto nível. Então, na minha opinião, Napoli e Juventus se reforçaram um pouquinho mais pesado do que seus adversários. E cara, a julgar pelo começo do campeonato, eu acho que não é nenhum demérito dizer que os grandes favoritos são Inter de Milão e Juventus. A Juventus começou bem, ganhando aí muito bem nos seus 2 jogos de estreia, mas depois na terceira rodada já teve aí um tropeço contra a Roma, que quem assistiu diz que é um jogo que não vale a pena ter assistido. Que coisa horrorosa! Mas cara, pra mim é a outra favorita que deve infelizmente ser campeã de novo, é a Internazionale. Eu acho que se reforçou muito bem, já tem um excelente elenco com jogadores como Lautaro, o Hakan Çalhanoğlu, tem aí o Barella, tem o Sommer aí no gol que tá pegando muito, e tem o Inzaghi, que é um técnico que vem evoluindo aí muito nos últimos anos, já conseguiu pegar um estilo de jogo que tá sendo muito efetivo para Inter de Milão, tá se consagrando um grande técnico aí nos últimos anos, e eu acho que ele tem aí um time muito forte para estar jogando melhor do que eles estavam jogando na última temporada, que já era um excelente futebol. Então por isso eu acho que infelizmente é difícil não falar que a Inter de Milão vai ser campeã de novo.
principalmente pelo Milan e a Roma, que são times que eu tinha uma expectativa até que meio alta para a temporada, terem começado tão mal. Eu acho que eles até vão melhorar, mas assim, a Roma manteve o mesmo técnico e conseguiu aí trazer uns bons reforços, mas não conseguiu encaixar ainda um bom futebol, tá meio que ainda tentando entender o que fazer aí para mesclar o time que tava com os novos reforços, enquanto o Milan, assim, já trouxe novos reforços, novos jogadores para dentro de campo, perdeu aí algumas peças importantes e ainda fez uma troca de técnico. Então, assim, uma filosofia nova de jogo, um técnico que, na minha opinião, não é tão experiente assim, fez uma boa pré-temporada e começou péssimo campeonato, mas eu acho que também dá para engrenar, só que vai um pouco de tempo para encaixar um estilo de jogo aí num time que tinha um estilo de jogo totalmente contrário. Então, assim, são dois times que meio que decaíram, ao meu ver, no que eu tinha de expectativa para eles na temporada, o que eu acho que faz aí Juventus e Inter serem mais favoritas. E em questão da Atalanta, eu acho que também não começou tão bem a temporada, eu acho que a Atalanta vai melhor nas Copas aí, Copa Itália, até mesmo na Champions League, dá para eles darem uma sonhada, apesar de ter pegado aí uma sequência meio complicada, acredito eu, no sorteio. E o Napoli, cara, não é desmerecendo o Napoli, eu acho que tem um bom time, eu acho que tem um bom técnico, mas eu não sei se é o suficiente para ser campeão. Eu vejo Juventus e Inter chegando mais forte do que o Napoli também. Mas, cara, eu acho que dá pro Napoli aí brigar por um G4, porque tem um técnico totalmente capacitado para isso e deram um elenco para ele estar brigando por isso. Dito isso, eu ainda acredito numa Inter de Milão campeão, mas sem duvidar da Juvice. E é claro, como torcedor do Milan, eu continuo sonhando em um milagre acontecer e o Milan ser campeão. Sonhar, nunca desistir. Mas agora vamos sair da Itália e ir pro maior poupa-tempo desse vídeo, que é a Ligue 1. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião, mas eu particularmente não acho que a Ligue 1 deveria ser top 5 ligas, mas é quem a UEFA coloca aí como top 5 ligas da Europa, então é por isso que eu vou estar analisando eles aqui. Eu prefiro muito mais o campeonato português, mas vamos falar do campeonato francês, que, cara, é o campeonato mais previsível do mundo e, obviamente, o PSG vai ser campeão de novo. A gente até tem o Marcelo, que trouxe o De Zerbi, que eu acho um excelente técnico, fez um baita trabalho no Brighton na Premier League, tem um elenco legalzinho aí, fez um investimento um pouco melhor, mas não acho que tem chance de ser campeão. E tem também o Lille, que é um time com um investimento menor do que esses dois, mas que vem aí tendo uma metodologia de jogo legal, vem emplacando aí alguns resultados, estreou ganhando seus 2 primeiros jogos, mas depois já tropeçou na terceira rodada porque acabou perdendo pro próprio PSG. Infelizmente essa liga continua sendo de um time só, mesmo com saída de caras como Neymar, Messi e Mbappé, e por isso o PSG provavelmente vai ser campeão de novo, até porque o investimento do PSG é tipo assim, muito maior do que de todos os seus adversários, é muito difícil bater de frente com o PSG, eles contratam muitos jogadores fortes, eu acho que só por um milagre para estar acabando com essa hegemonia do PSG. Em compensação, o que eu acho que o PSG tá muito forte aí para estar emplacando vários campeonatos franceses seguidos, eles tomaram no cu de novo no sorteio da Champions League e provavelmente não passam nem das oitavas. É muito forte essa aspa. E falando em hegemonia, podemos sair da França e ir para a Bundesliga, onde a gente tinha o Bayern de Munique tendo uma hegemonia aí de 10 ou 11 anos, mas que foi quebrada na última temporada pelo Leverkusen. Mas e se eu te disser que eu não acho que nenhum desses dois vai ser campeão do campeonato alemão nessa temporada? E sim, eu espero não estar zicando, mas eu acho que o Borussia Dortmund vai ser campeão da Bundesliga nessa temporada. Inclusive eu vou te explicar aqui o meu ponto, por que eu acho que isso vai acontecer, mas o principal que eu quero falar do campeonato alemão é porque eu acho que o Bayern de Munique não vai ser campeão de novo nessa temporada. Inclusive, cara, eu quase fiz um vídeo falando só disso aqui no canal, mas acabei desistindo, porque, cara, na minha humilde opinião, o Bayern de Munique errou muito, mas muito na sua escolha de treinador, e eu não acho que o Kompany era o cara certo pro Bayern de Munique tentar voltar a ganhar a Bundesliga depois de uma temporada tenebrosa que foi a passada. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Posso estar errado e o Kompany acabar calando a minha boca, fazendo um excelente trabalho? Sim. Mas, cara, primeiro já não me entra na cabeça a lógica de um time que teve uma temporada tenebrosa, que depois de 10 anos aí ganhando o campeonato, simplesmente perdeu o campeonato, precisando se recuperar, voltar a se impor dentro do campeonato, pensou, o melhor técnico para fazer isso é simplesmente um cara que foi rebaixado na Premier League. E beleza, aí tu vai me dizer que, mas a metodologia de jogo dele era muito boa, é o elenco que era muito ruim. Mas, cara, ninguém aqui tá falando que ele tinha que ser campeão da Premier League, nem sequer que ele tinha que ter ganhado uma vaga para qualquer campeonato europeu. Mas um técnico que seja realmente bom, ele consegue no mínimo pegar um elenco limitado e manter ele na elite do seu campeonato. Cara, ser rebaixado, na minha opinião, é prova de que o seu trabalho não foi bom. Cara, ele pode, ter um baita filosofia de jogo. Se o time não emplacou, se ele não conseguiu em algum momento
mudar, dar uma virada de chave para esse time pelo menos ganhar os jogos que precisava para se manter na elite, ele não fez um bom trabalho. E beleza, mesmo que a metodologia dele de jogo seja muito bom e agora ele tem um top elenco na mão para estar implementando isso, eu ainda acho que ele é um técnico pouco experiente, faz pouco tempo que ele se tornou técnico de futebol, então ele tem pouca experiência e eu acredito que essa falta de experiência vai pesar muito pro Bayern de Munique em alguns jogos grandes na temporada. E para piorar, o Bayern ainda vendeu seu melhor jogador de defesa, que era o De Ligt, então assim, pra mim decaiu muito aí, na parte defensiva vai sofrer um pouco de falta. Então assim, cara, é um time que perdeu o seu melhor defensor, não trouxe uma reposição à altura e trouxe um técnico com muita pouca bagagem, muita pouca experiência. Então assim, a não ser que o Bayern troque de técnico durante a temporada por um técnico melhor que consiga lidar com esse excelente elenco que o Bayern de Munique tem, eu acredito que vai sair mais uma temporada terminando com o Harry Kane sem títulos de novo. Inclusive, cara, eu me arrisco a dizer que assim, o Bayern vai acabar brigando por títulos, porque, cara, é o Bayern de Munique e não é lá um campeonato tão assim absurdo, então dá pro Bayern acabar ficando ali entre os top. Mas eu acho que RB Leipzig, Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund chegam mais favoritos pra mim pro campeonato alemão do que o próprio Bayern de Munique. O Leverkusen eu nem preciso falar, assim, começou a temporada não daquele jeitão, já começou inclusive perdendo um jogo depois de tanto tempo sem perder na Bundesliga, mas cara, manteve o Xabi Alonso, que é um excelente técnico, e manteve seu principal jogador, que é o Florian Wirtz, que pode sair para a próxima temporada, mas essa ainda vai ficar no time, vai ficar até o final, então assim, dá para eles estarem sonhando aí com o bicampeonato. E também gosto do RB Leipzig atual, eles perderam o Dani Olmo, que era o principal jogador do time, mas manteram o Openda e Sesco, que são centroavantes incríveis, e começaram muito bem a temporada, eles conseguiram aí novamente manter o Xavi Simons pro elenco, inclusive venceram o Bayer Leverkusen, que eu acabei de falar que perdeu, foi pro RB Leipzig, então assim, começaram bem a temporada. Eu ainda acho ele abaixo dos outros times que eu coloco como favorito. Eu não sei se eles vão chegar aí a ser campeões, mas é um time que eu não descarto de ser campeão. Eu acho que dá para eles brigarem pelo título aí até o final. Vamos ver como que vai ser, mas cara, eu não descarto esse RB Leipzig conseguindo aí finalmente ganhar um campeonato alemão. Só que ao meu ver, o Borussia já começou acertando demais, trocando de técnico para essa temporada. Trouxe o Guirassy, que é um excelente centroavante, tá machucado, mas no decorrer da temporada vai voltar. E contratou o Ian Couto, que é um excelente lateral, principalmente por estilo de jogo ofensivo, que no campeonato alemão os caras adoram jogar pra frente, adoram jogar atacando, então assim, eu acho que vai ser muito bom pra ele e pro Borussia aí ter um cara desse naipe pra sua lateral, que gosta muito de atacar, de subir pra cima. E cara, se o Borussia não Borussar, eu acho que tem tudo pra ser campeão, então sim, pra mim o Borussia vai ser campeão na Bundesliga. Vou nada. Saindo da Alemanha, vamos para uma liga que eu também meio que já comentei dela aqui no canal, já meio que dei um spoiler de quem eu acho que seriam os 3 primeiros, mas que eu acho que vale a pena comentar de novo, porque, cara, as primeiras 4 rodadas já me fizeram ter uma visão um pouquinho diferente do que eu tinha antes do campeonato começar, e é a nossa querida La Liga. E, cara, o campeonato espanhol, como sempre, tem 3 favoritos ao título. São Real Madrid e Barcelona brigando aqui, e o Atlético de Madrid meio que por fora, que de vez em quando consegue tomar um título. Mas eu nem vou fazer muita enrolação aqui, eu já falei no meu vídeo falando sobre o projeto do Atlético de Madrid e eu acho que o campeão da La Liga essa temporada vai ser novamente o Real Madrid. Só que tem uma coisa que eu preciso me retratar aqui, porque no vídeo do Atlético de Madrid eu disse que eu achava que o Atlético chegava melhor para a temporada do que o Barcelona, que eu achava que o Barcelona não estava tão bem assim, que inclusive ia ficar em terceiro lugar no campeonato e cara, eu já tenho uma visão muito diferente dos meus 15 dias atrás. E não me julguem, eu estou aqui pedindo desculpa ao Barcelona, eu julguei vocês mal, mas eu sou aqui, como diria o nosso querido Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Eu consigo aceitar o que eu errei e mudar a minha opinião, porque eu acho que o Barcelona chega muito bem para a temporada, fez um excelente começo de campeonato, dá para ficar à frente do Atlético de Madrid, à frente é foda. Dá pra ficar à frente do Atlético de Madrid, dá pra brigar pelo título com o Real Madrid, então assim, eu acho que o Barcelona tá chegando muito bem pra temporada e cara, foi só uma decisão muito certeira que foi trocar de técnico. E cara, o início do Barça é de longe o melhor, não só entre os 3, mas da liga inteira. O time já é líder do campeonato com 4 pontos de vantagem pro Real Madrid, ganhou seus 4 jogos, inclusive vencendo de 2-1 do Atlético Bilbao, que é um time que chega bem pra temporada, obviamente não pra brigar pelo título, mas pra brigar até mesmo, quem sabe, por uma vaga em Champions League, inclusive metendo um 7-0, uma baita goleada aí durante o campeonato.
está 4 pontos acima do Real Madrid, como eu falei, o que é uma boa vantagem para quem quer brigar por título. É muito bom você já começar o campeonato disparando tão na frente aí dos seus adversários. Enquanto isso, o Atlético de Madrid ainda não engrenou no campeonato, ainda está sofrendo, batendo cabeça para encaixar suas novas peças, como Julián Álvares, Gallagher e tudo mais. E o Real Madrid também está sofrendo um pouco para encaixar sua nova estrela Kylian Mbappé no time. Tá aí tendo que bolar novos jeitos de fazer o time jogar. Inclusive começou perdendo o Bellingham por lesão, vai ficar aí um tempinho fora. Teve jogo aí que, cara, era o Mbappé, o Vini e o Rodrigo jogando na mesma ponta, tava uma bagunça total. Acho que ainda vai melhorar a engrenar, mas começa o campeonato aí mostrando que a chegada do Mbappé não vai ser tão fácil de encaixar quanto a gente estava esperando. Porém, eu ainda acho o Real Madrid favorito para ser campeão. É um baita elenco, são excelentes jogadores. E a gente está falando de um dos poucos técnicos hoje no mundo com total capacidade de estar aí criando um estilo de jogo que favoreça todos os seus melhores jogadores. Eu acho que o Ancelotti ainda vai dar um jeito de encaixar esse time. Talvez demore mais do que a gente esperava, mas Mbappé vai se encaixar nesse time. Ele vai conseguir jogar com Vini e Mbappé e fazer os dois renderem o melhor futebol possível. E por isso eu acho que o Real Madrid ainda vai engatar aí, vai simplesmente começar a destruir no campeonato e vai terminar o campeonato com o título, mas eu acho que o Barcelona vai estar ali na cola brigando por isso o campeonato inteiro. Tenho minhas sérias dúvidas se eu ainda consigo ver o Atlético de Madrid terminando o campeonato à frente do Barça, mas ainda tenho minhas dúvidas se eu consigo ver o Barcelona campeão, pelo mesmo ponto que eu vivo falando no canal aqui desde que esse canal foi iniciado, que é a defesa do clube. Na minha opinião, o Barcelona não investiu na defesa. Então, assim, pra mim fica complicado de ver um time que não investe na defesa ser campeão. O Barcelona cogitou no mercado jogadores como Nico Williams, Chiesa, Rafael Leão, mas em nenhum momento cogitou trazer um zagueiro pra estar reforçando melhor a sua zaga. E, cara, na minha opinião, os 3 primeiros jogos do Barcelona reforçam o quanto a defesa é frágil. Beleza, o ataque do time se mostrou muito eficiente, em todos os jogos conseguiu aí marcar mais gols do seu adversário. Mas a gente está falando de 3 gols sofridos aí nos 3 primeiros jogos, são 3 jogos sofrendo gols, e em placares aí de 2-1. Depois emplacou essa goleada de 7-0, mas para mim a defesa do Barça ainda é preocupante. Não à toa, o Barcelona está 100% na temporada, sim. O Barcelona ganhou mais jogos do que seus adversários, mas ao mesmo tempo sofreu mais gols do que o Atlético de Madrid e o Real Madrid, que a gente olha e fala, pô, não começou a temporada tão bem assim. Beleza, é um gol de diferença. Mas na minha opinião, você ter marcado tantos pontos assim, acima deles, mas ter tomado mais gol, só reforça o meu ponto de que a defesa do Barça tá ruim e o que tá salvando é o ataque, que tá muito eficiente. Rafinha tá jogando muito, o Lewandowski parece o Lewandowski Prime, tá marcando gol pra caramba. O Yamal nem se fala, é uma baita estrela aí pro futuro do futebol, joga muito. O ataque tá sendo efetivo quando precisa, trouxeram o Dani Olmo que tá fazendo um baita trabalho aí. Quase que eu não consegui escrever, mas se inscreveram e ele já chegou muito bem aí no time. Mas, cara, não tem como eu continuar defendendo essa defesa do Barcelona, tá ruim. O Ter Stegen, inclusive, coitado, tem que ficar fazendo milagres aí porque a defesa tá fraca. E assim, beleza, funcionou nesses jogos. Mas e quando o Barcelona pegar um time com uma defesa um pouco melhor, aonde assim, você toma um gol rápido e talvez o seu ataque não vá conseguir buscar a tempo uma virada. Você pode até ter um empate, mas assim, vai ser mais complicado uma virada. O próprio Atlético de Madrid e o Real Madrid estão com defesas aí bem fortes para a temporada. Então assim, e quando o Barça pegar esses times, se eles abrirem o placar, será que o Barcelona vai ter capacidade de conseguir reverter o placar do jogo ou vai acabar indo para cima e tomando mais gols no contra-ataque? Então, para mim, a defesa do Barcelona ainda me preocupa muito, por isso eu ainda acho mais fácil o Real Madrid engatar uma sequência de vitórias, conseguir engatar esse elenco recheado de estrelas e ganhar o campeonato do que o Barcelona resolver seus problemas defensivos aí, a não ser que em janeiro faça uma baita janela de transferência e contrate aí 3 zagueiros de alto nível. Eu não consigo ver o Barcelona ainda sendo campeão, eu ainda boto as minhas fichas no Real Madrid. Essa aspa é muito forte. E dito isso, após cravar o Real Madrid campeão da La Liga aqui, vamos ao melhor campeonato aí nos últimos anos na Europa, a melhor liga nacional. Estamos falando da nossa querida Premier League. Porque, meus amigos, a gente está falando do melhor campeonato nos últimos anos, a Premier League é super forte. Estamos falando de um campeonato que tem aí o Big Six, 6 times aí de alto nível. Além disso, a gente ainda tem correndo por fora times como Newcastle, Aston Villa, o West Ham, que são times que, apesar de não serem campeões, sempre chegam fortes, dão trabalho na temporada e acabam tirando pontos aí de times grandes, times que vêm fortes para o campeonato. Mas para essa temporada eu ainda vejo como favoritos o Arsenal, o Liverpool e, é claro, o Manchester City,
e eu acho que não tem um time aí pra estar correndo por fora pelo título. Tem muitos times fortes que vão brigar aí, a disputa por vaga na Champions League e Europa League vai ser sensacional, mas eu acho que para campeão são esses os 3 times que eu acho que vão ser mais favoritos e os 3 times que eu vou comentar aqui. Cara, assim, primeiramente o Arsenal, eu acho que ele vem evoluindo muito nos últimos anos. É um time que, assim, nas últimas 2 temporadas brigou por título. Tem um técnico que vem aí evoluindo nos últimos anos, que é o Arteta, tá fazendo uma boa campanha aí com o Arsenal, inclusive ajudando essa molecada, esses jovens do Arsenal a cada vez evoluírem mais também. Eles vão aí amadurecendo, estão chegando no seu auge e cada vez criando mais casca, criando mais experiência para estar cada vez chegando mais forte em seus devidos campeonatos. E cara, o Liverpool, na minha opinião, perdeu a sua principal estrela, vamos assim dizer, que era o Klopp, que cara, é um baita técnico, fez um trabalho impecável, pegando um Liverpool que não chegava a disputar a Champions League direito, e ganhando uma Champions League com os caras, ganhando a Premier League, ganhou praticamente tudo aí nesses 9 anos, e conseguiram manter bem aí o seu elenco. E cara, na minha opinião, esse novo técnico do Liverpool, eu achei que ele engatou até rápido demais. Ele manteve aí jogadores como Salah, McAllister, Alisson, Van Dijk e tudo mais, e tá conseguindo tirar tão bem desse elenco quanto o Klopp tirava. Eu adorei o início de campeonato do Liverpool na Premier League. São aí 3 vitórias, tendo ganhado os 2 primeiros jogos por 2-0 e depois fazendo um 3-0 no Manchester United, quando foi a prova de fogo. Foram até melhor do que, vamos dizer assim, nos jogos mais fáceis na temporada. Então, assim, excelente começo de temporada pro Liverpool, e vale se destacar que, cara, o ataque tá muito bem, mas o principal do Liverpool, ao meu ver, é a defesa, que, cara, são 3 jogos e eles ainda não foram vazados. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Afinal, em um campeonato de 38 rodadas, a gente sabe que a defesa faz a diferença, e um time que quer ser campeão começa pela defesa, e o Liverpool começou muito bem nesse quesito. Muito obrigado. Enquanto o Arsenal também venceu seus 2 primeiros jogos, inclusive vencendo o poderoso Aston Villa, que vem bem para a temporada para estar tirando ponto dos grandes, mas depois na terceira rodada já tropeçou pro Brighton. E cara, você tropeçar na Premier League é uma coisa que te lasca muito. Se você perde um jogo na Premier League, o Manchester City vai ganhar os 38 deles e acaba sendo campeão. A gente tá falando de um campeonato onde você faz 100 pontos, o Manchester City vai lá e faz 102 pontos. É um time muito chato de você estar enfrentando num campeonato. E inclusive por isso eu acho que o Manchester City vai ser campeão de novo da Premier League. Eu acho muito difícil estar batendo de frente com eles. Arsenal e Liverpool chegam muito bem, mas cara, o Manchester City já tá muito bem engrenado. Ainda teve a volta do Gundogan. O Haaland voltou a ser o Haaland de 2 temporadas atrás, que tá marcando muitos gols. São 7 gols marcados em 3 jogos. O De Bruyne tá aí mostrando aquele excelente futebol de sempre. Tá simplesmente fazendo o futebol ser um jogo que parece fácil dar os passos que ele faz. E assim, cara, De Bruyne e Haaland é uma baita combinação. E eu acho que o Gundogan chegando aí agregou muito pro time. Ainda vejo alguns problemas defensivos pro Manchester City, como eu mencionei na última temporada. Mas acho que a chegada do Gundogan tira alguns defeitos ali e o ataque tá melhor do que na última temporada. Por isso eu vejo o Manchester City mais forte ainda para a disputa da Premier League e acho que vai levar o título de novo. Afinal, estamos falando de um time de Pep Guardiola, e se tem uma coisa que esse cara sabe fazer é jogar campeonatos de pontos corridos. O cara é foda, patroa. Até porque já fica aqui o ponto, vocês vão falar, você falou da defesa do Barça e do City, mas o Barça você acha que não vai ser campeão e o City você acha? Tem 2 pontos. Primeiro, eu acho que é mais fácil para o Manchester City resolver seus problemas defensivos, e eu acho que a chegada do Gundogan já agrega para isso, porque é um cara que ajuda muito na parte de marcação, tanto a marcação pressão lá em cima, quanto ajudar a defesa, voltar para ajudar a zaga, e também acho que ele agrega ofensivamente, dá passes aí, qualidade de criação melhor para o time, o que agrega em outro ponto, que é o ataque. Se eu não vejo o Barcelona tendo um ataque capaz de estar quebrando defesas muito sólidas, eu enxergo o ataque do Manchester City 100% capacitado para isso. É um time que, inclusive, na minha opinião, não é só Haaland no ataque. Ele é o principal atacante do time, mas quando ele não aparece, vem outros caras como De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, que chegam e marcam seus gols. Phil Foden, que fez uma excelente temporada no último ano. Então, assim, é um time que não depende da sua estrela para estar sendo aí campeão das coisas, para estar marcando gols e tudo mais. O Manchester City, obviamente, eu acho que perde poder ofensivo sem o Haaland, mas mesmo sem ele, ainda acho um time com total capacidade de quebrar defesas extremamente sólidas.
É um time que nos últimos anos sempre pegou times aí que vinham para se defender, tentar segurar o placar e conseguiam a virada. E eu acho que chega com um ataque melhor para essa temporada, mais engrenado. Haaland tá melhor nesse começo de temporada do que na passada. O De Bruyne tá naquele pique de sempre, o time tem o Gundogan aí de volta que ajuda muito na parte de criação, então eu acho que o Manchester City chega mais forte ofensivamente e defensivamente que na última temporada, e aí complica um pouco pro Arsenal e pro Liverpool, que pode até ter evoluído um pouco, mas eu acho meio complicado, porque se eles evoluíram um pouco, o Manchester City, que estava à frente, evoluiu também e manteve meio que a mesma distância que já estava nas últimas temporadas. E cara, agora falando da Premier League, nós vamos passar para nossa querida Champions League, onde eu tinha feito um vídeo que tinha ficado até que bastante legal aqui pro canal, falando só da Champions League, do novo formato, cada confronto de cada time, mas o arquivo corrompeu, tava um vídeo muito longo, eu acabei perdendo esse arquivo, infelizmente não deu tempo de estar regravando, então eu resolvi falar um pouco mais da Champions aqui, e pelo menos a gente poupa um pouco de tempo, porque a gente tira os menores times da jogada e fala só dos melhores times, como a gente já falou aqui meio que de cada um, a gente vai meio que só mais falar dos times que chegam mais favoritos para a Champions League e quem a gente acha que vai ser campeão. E para mim tem 4 times que eu vejo chegando mais fortes para a Champions League. 2 eu acho que são muito favoritos, os outros 2 eu acho que correm por fora, mas são 2 times que eu acho que vale a pena mencionar. Então são Real Madrid, Manchester City, Inter de Milão e Liverpool. Cara, em questão de favoritismo eu sempre falo aqui no canal, tem 2 times que sempre vão ser favoritos para a Champions League. Um deles é o Real Madrid, porque, cara, é o Real Madrid, é o maior campeão, é um time que cresce muito nesse campeonato, então o Real Madrid sempre chega campeão para uma Champions League. Se o Real Madrid entrar a jogar uma Champions com o elenco atual do Corinthians de 2024, é capaz que ainda consegue chegar longe e até mesmo ser campeão. E outro time que sempre chega favorito para a próxima edição de Champions League é o atual campeão. O atual campeão sempre vai ser o time a ser batido. Só que nesse caso aqui, o Real Madrid é o Real Madrid e é o atual campeão. Então, cara, não tem como você não falar que o Real Madrid é favorito para a Champions League. Afinal, ainda por cima se reforçou muito bem para a temporada, trouxe o Mbappé aí, que é um excelente atacante. Então, cara, chega muito forte para a temporada e obviamente chega como favorito. E outro time que eu acho que chega muito forte como favorito, nos últimos anos sempre chegou como favorito, foi campeão aí ou perdeu para o atual campeão nas últimas 4 edições aí, que é o Manchester City. Na última temporada perdeu para o Real Madrid campeão, uma temporada antes foi campeão, nas outras 2 também perdeu para o Real Madrid e Chelsea, que foram campeões naquelas edições. Então assim, o Manchester City sempre chega muito forte como favorito e na minha opinião chega muito bem para essa temporada. Como eu já disse, Haaland está muito bem, De Bruyne muito bem, Gundogan chega para resolver alguns problemas do time, que é melhorar a parte ofensiva que já estava boa e ainda dar uma melhoradinha na parte defensiva, que eu acho que já é o suficiente para pelo menos o City sofrer menos do que na temporada passada e me dar um voto de confiança para esse time chegar mais favorito ainda, além de ser um time treinado por Pep Guardiola. Inclusive muitas fontes indicam que essa pode ser a última temporada dele, então eu acho que tem esse fator que vai pesar também. Eu acho que os jogadores vão se entregar mais ainda para tentar aí na última temporada do Pep tá ganhando uma Champions League novamente com ele. Então eu acho que além de um excelente futebol que o City sempre tem, a gente ainda vai ter um pouquinho mais de raça e entrega dentro de campo, que na minha opinião é um fator que agrega muito e vai ajudar o City a ser mais favorito ainda. Depois eu coloco a Inter de Milão chegando muito bem para a temporada e me arrisco a dizer que é um dos favoritos. Eu acho abaixo do Real Madrid e Manchester City, mas é um time com um excelente elenco que vem fazendo excelentes trabalhos nos últimos anos, se mostrou muito forte e tem uma metodologia de jogo muito efetiva, que quando explora o contra-ataque, explora a jogada em velocidades, consegue ser efetivo, pegar seus adversários prevenidos. Beleza, na última Champions foi eliminado ali nas oitavas, mas foi nos pênaltis, deu muito trabalho. Uma temporada antes, chegou na final, deu trabalho para o próprio Manchester City. Então assim, cara, é um time que eu vejo chegando bem para a temporada. O Inzaghi vem cada vez melhorando, a Inter vem cada vez melhorando. Não acho que ainda seja o suficiente para ganhar do Real Madrid e Manchester City, mas eu acho que seria muita hipocrisia minha, mesmo como torcedor do Milan, não tem como negar que essa Inter chega muito bem para a temporada e dá para estar brigando aí por esse título de Champions League, tá? E depois, ao meu ver, não tem como não falar do Liverpool. Não é um time que no começo da temporada eu colocaria aqui, mas eu acho que o começo de temporada do Liverpool me faz ter muita confiança e, cara, é um time que se mostra muito forte. Volto a dizer, eu acho abaixo de Manchester City e Real Madrid num contexto geral, mas eu acho que o Liverpool chega excelente para a temporada, tá com um ataque muito bem, tá sabendo aproveitar os seus contra-ataques, quando tem oportunidade de estar atacando, tá sabendo criar e chegar no caminho do gol,
pelo menos aí marcar 1 ou 2 gols no jogo tá conseguindo, e tem o mais impecável que foi o que eu disse, que é a defesa. E cara, grandes campeonatos, principalmente mata-mata, a defesa é muito importante. Tem até aí a frase, né, ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. E eu acho que assim, beleza, é difícil segurar ataques como o do Manchester City. Se o Real Madrid encaixar, é difícil segurar um ataque como o deles. Mas, cara, é um time que tá com uma defesa muito forte, que dá pra tá aí marcando fazendo 1 a 0, 2 a 0 nos seus jogos e segurar o seu adversário pra tá se classificando cada vez mais. Óbvio que tem muitos times aqui fortes, com ataques excelentes, mas eu acho que a defesa do Liverpool vem se mostrando aí capacitada pra tá segurando excelentes times e quem sabe aí não tá brigando pra ser campeão essa temporada. Acho que tá atrás dos 3 últimos times que eu falei, mas também se o Liverpool for campeão não vai me surpreender. É um time que começa a temporada muito bem e aumentou muito as minhas expectativas para eles durante a temporada com esse início aí, seus 4 primeiros jogos. E para mim eu já tenho o meu grande favorito, quem eu acho que vai ser campeão, mas antes eu quero fazer só uma observação para depois eu poder falar que eu falei. Que é sobre PSG e Bayern de Munique. Eu acho que esses dois vão fazer Champions League bem ruins. Eu acho que vão se classificar aí para a próxima fase, mas vão passar dos playoffs, vão chegar nas oitavas e vão cair por ali mesmo. Eu não consigo imaginar PSG e Bayern de Munique chegando mais longe do que as oitavas de finais. Se chegar, já vai ter superado de muito as minhas expectativas para eles na temporada. Mas eu só queria fazer essa observação e dito isso, eu acho que o grande campeão da próxima Champions League vai ser novamente o Manchester City. Sim, eu acho que o Guardiola consegue novamente esse bicampeonato, estão jogando muito bem. Como eu disse, eu acho que eles vão se entregar aí para estar ganhando esse título pelo Guardiola. Eu acho que os atacantes chegaram melhor para essa temporada. De Bruyne está jogando, armando muito bem os jogos. E acho que melhorou um pouquinho o quesito defensivo, que eu acho que não é lá a grande solução, mas eu acho que já é o suficiente para estar ganhando novamente a Champions League. Então eu boto fé nesse Manchester City, acho que vai ser campeão, inclusive mantendo essa sequência aí nos últimos anos, que foi um time de Premier League campeão, um time de outra liga, Premier League, outra liga, Premier League. Pode pegar aí as últimas 6 edições de Champions League, você vai ver que mantém isso aí. Então esse ano eu acho que um time da Premier League vai ganhar a Champions e eu acho que vai ser novamente, assim como foi, não na temporada passada, mas retrasada, o Manchester City de Pep Guardiola. Lembrando também que esse vídeo contém a minha opinião, se possível comenta aí também o que você acha. Quem você acha que vai ser os grandes campeões? Você concorda comigo em tudo? Você discorda de alguma liga? Você acha que o campeão da Champions League vai ser outro clube? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu também quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!